Bom, pessoal, estamos chegando, trazendo mais informações para vocês e uma pergunta todo mundo deixou passar no caso de Bolsonaro na questão da embaixada, né, gente? Prestem atenção nisso aqui, ó. Oposição quer saber quem vazou imagens de circuito interno da embaixada da Hungria no Brasil. Uma coisa que passou batido na cabeça da gente. Nós ficamos tão abismados com a banalidade que isso foi aqui, a palhaçada que isso aqui é, né? Você vê, Michele nem se preocupou porque Bolsonaro dormiu 2 noites fora, mas o governo Lula entrou em desespero. Agora, uma coisa que chama a atenção, gente, é, primeiro, a embaixada, ou todas as embaixadas, tem um circuito interno de câmeras. Ou seja, tudo que é filmado é armazenado dentro das próprias embaixadas. Não é um circuito aberto, que qualquer pessoa pode ou não ter acesso. Quer dizer, ou não, na verdade, né? Pode, não pode. São apenas os técnicos que trabalham na embaixada. Agora, isso é o que chama atenção. Como é que o New York Times recebeu essas imagens? De que maneira o New York Times teve acesso a essa imagem? Vocês estão lembrados, gente, que a ABIN, e parou, faz dias que nós não vamos falar nesse caso, a ABIN estava sendo investigada porque havia uma ABIN paralela que estava sendo usada para monitorar opositores de Bolsonaro? Aqui ficam duas questões. Ou nós temos um esquema paralelo no governo Lula de monitorar o opositor Bolsonaro, ou países estrangeiros estão monitorando o nosso país. E aí, meu querido, fica meio estranho. Aonde está a nossa contra-inteligência? No caso, na segunda opção, se nós tivermos um país. Porque, gente, primeiro, os passos de Bolsonaro foram muito bem documentados pelo New York Times. Eles tiveram acesso a informações que são restritos. Quem vazou? Como foi vazada? O passo a passo de Bolsonaro foi seguido. E agora? Observem bem que acusaram Bolsonaro de espionar ilegalmente seus opositores. Mas, como tudo aquilo que Bolsonaro foi acusado e a gente está vendo acontecer nesse governo, também não escapou a coisa da ABIN. Parece que Bolsonaro está sendo monitorado de alguma forma por alguém, passo a passo. E a pergunta fica: a quem possa interessar essa monitoração? Vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar aí do outro lado com o nosso trabalho e nos ajudar. Seja um patrocinador, seja um doador do Brasil Notícias, qualquer valor, a gente agradece o carinho de vocês. Tem as nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui o seu comentário, ele ganha voz. Vem pra cá, ajude o nosso trabalho através do seu comentário, do compartilhamento das nossas lives. E no final da descrição também tem o link para o nosso Twitter. Lá você segue a gente e tem acesso a todas as matérias em primeira mão. Olha só. A oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva quer saber quem vazou imagens recentes do circuito interno da Embaixada da Hungria em Brasília, que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro no local. Os vídeos foram divulgados nesta segunda-feira, 25, pelo jornal The New York Times. O deputado federal Gustavo Geyer, PL, publicou um vídeo nas redes sociais em que chama o caso de narrativa absurda. Segundo o parlamentar goiano, a repercussão da ida do ex-presidente à embaixada serve para desviar o foco da perda de popularidade de Lula, que é uma notícia que está em evidência nos últimos dias. Aí olha só o que ele diz aqui, ó. O satélite estava acompanhando o carro do presidente Bolsonaro? É isso mesmo? Perguntou Gaia. Ainda conseguiram imagens de dentro da embaixada da Hungria.
E isso foi divulgado na imprensa dos Estados Unidos. Pouco tempo depois de uma comitiva ter ido aos Estados Unidos mostrar a ditadura e a sanha do que está acontecendo no Brasil. Tudo é muito estranho. E ele chama a atenção justamente para pontos que realmente, né? O momento que tudo isso acontece, popularidade de Lula em queda, uma comitiva ainda aos Estados Unidos fazer denúncia da ditadura no Brasil. O ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão publicou no Twitter uma pergunta sobre a possibilidade de países estarem investigando o Brasil. A pergunta que não quer calar: existe uma operação de inteligência estrangeira monitorando determinadas embaixadas no Brasil? Caso positivo, onde anda a contra-espionagem? Uma boa pergunta, né? É a pergunta que, né? A deputada federal Bia Kicis, PL, também comentou o assunto, mas de forma indireta. A parlamentar republicou uma postagem do jornalista investigativo Cláudio Dantas. Ele cobrou que a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, investigue uma possível vigilância das agências de inteligência de outros países. Interessante, né? Ninguém está se perguntando como imagens do circuito fechado de uma embaixada estrangeira vazam para a imprensa com o objetivo de incendiar o já deflagrado ambiente político, escreveu Dantas. Essa é a pergunta que tem que ser feita mesmo. Em postagem compartilhada por Bia Kicis. Interessante. Obra de agências de inteligência externas. Ninguém na ABIN, no Planalto, no Congresso interessado a apurar? Ou talvez porque envolva Bolsonaro, né? Aí ninguém queira apurar. Que querem usar isso, né, como questão política. Ao invés de se preocuparem com a segurança do nosso país, acho que eles vão usar isso como, né, manobra política. O filho de Bolsonaro e deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, usou as redes sociais para criticar a reportagem e questionar o vazamento das imagens. Estranho como imagens de um circuito interno de TV de uma embaixada estrangeira vazam e ninguém se pergunta como, escreveu no Twitter /X. Serviço de inteligência de algum país. Hacker a serviço de quem? Por que um assunto do Brasil e da Hungria foi vazado de um jornal esquerdista? Estranho, né? Norte-americano. Somos tão ingênuos assim? Bom, Bolsonaro foi até a embaixada da Hungria em 12 de fevereiro, onde dormiu por 2 dias. Ele saiu do local em 14 de fevereiro. O ex-presidente foi gravado por câmeras de segurança que foram divulgadas pelo New York Times. O político tem uma relação de proximidade com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que representa a direita no país. A estadia de Bolsonaro aconteceu 4 dias depois que a Polícia Federal, PF, deflagrou a Operação Tempus Veritatis para investigar uma suposta organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado. A corporação teve como alvo pessoas próximas de Bolsonaro. Em 8 de fevereiro, dia da deflagração da operação, o passaporte do ex-presidente foi apreendido. De acordo com o jornal norte-americano, a estadia de Bolsonaro na embaixada seria uma possível tentativa de escapar da justiça brasileira. É estranho, porque o cara só ficou 2 dias, para quem quer escapar tinha ficado lá pro resto da vida, né? A embaixada da Hungria no Brasil, assim como todas as embaixadas, não possui jurisdição brasileira e são invioláveis. Nesse caso, Bolsonaro não poderia ser preso dentro do local caso surgisse uma ordem de prisão. A defesa de Bolsonaro rebateu a hipótese levantada pelo New York Times. Em nota, os advogados afirmaram que é de conhecimento público que o ex-presidente mantém um bom relacionamento com o premier húngaro. Nos dias em que esteve hospedado na embaixada, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações, informou a defesa de Bolsonaro. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional. Bom, tá aí a matéria, gente.
vale a pena pensar nessas perguntas aí, né? Os comentários pra gente finalizar a matéria. Badu Enidino Patriota comentou aqui: OAB serve pra quê mesmo? Uma boa pergunta, né? Comentou no vídeo: se Lula aprovar fim da saidinha de preso, OAB vai entrar com ação para derrubar projeto. Marcado aqui. Pergunta interessante: pra que serve mesmo a OAB? Fátima Menezes, minha amiga, comentando aqui: coitadinhos, se a Câmara pode derrubar o veto de Lula lá, imagina da OAB. Comentou no vídeo: se Lula aprovar fim da saidinha de presos, a OAB vai entrar com ação para derrubar projeto. Marcado. E mais um para a gente finalizar. Neto de Paulo: estamos lascados. Comentou ele no vídeo: o governo usou o perfil de fofoca Choquei para atuar no combate à desinformação. Imagine a credibilidade que dá isso aqui, né? Bom, gente, tá aí a matéria. Daqui a pouco a gente volta. Fui!